Querido Deus Pai, aqui estamos nós e mais uma vez te peço a tua bênção para com as nossas vidas. Prepara o nosso coração, Pai. Tira todo o entrave, a dificuldade, a nossa mente, todo o impedimento de compreender, de entender aquilo que tem sido e que vai ser ministrado nesta noite a nossas vidas. Pai bendito, queremos, Pai, sair nesta noite compreendendo mais do Teu reino, compreendendo mais da Tua vontade, compreendendo mais da Tua palavra, Pai, para que possamos caminhar com firmeza a cada dia na Tua presença, em direção ao alvo que está estabelecido para cada um de nós. Também queremos te pedir ao Teu servo que tem procurado ministrar a Tua palavra da maneira mais clara, mais explicada possível, Pai, continua dando ele essa capacidade, essa sabedoria para continuar assim a cada dia, tá, Pai, ao ministrar a Tua palavra. E a ele, Senhor, continua dando a revelação dela para que ele possa, Senhor, nos transmitir com facilidade, possamos entender e compreender tudo aquilo que até agora não temos entendido, mas aquele que até que passou, Pai, possamos entender tudo isso para a honra e a glória do Teu nome. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, quão grande é o nosso Deus, maravilhoso, digno de ser exaltado e adorado nas mais altas alturas. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus. Eu quero fazer ainda mais uma leitura com os irmãos que se encontra na mesma carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1 ao 6 de Hebreus. Diz assim, você acompanha aí, eu faço a leitura aqui, você pode acompanhar aí, por favor. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que aquele que a estabeleceu. Verso 4: pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Abra aí então Hebreus 5, versículo 1. Hebreus 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem,
tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar em um dos temas que é bastante repetido na carta aos Hebreus, e de uma certa forma nós já vamos avançar aqui no estudo da epístola em praticamente 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 3 e capítulo 5, que vai nos mostrar, esses 3 capítulos nos mostrarão a pessoa de Cristo como sendo superior a todos esses personagens que aqui o escritor aos Hebreus nos traz. Nós vamos ver nesses 3 capítulos que Jesus é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, e no capítulo 5 ele é apresentado como um sumo sacerdote superior. Final do capítulo 4, na verdade, já vai dizer, no versículo capítulo 4 de Hebreus, já lá no finalzinho, já vai falar a respeito de Jesus, ali a partir do versículo 14, que ele é um grande sumo sacerdote, capítulo 4. Nós temos, portanto, um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas dores, é o que o escritor diz aqui. Só para efeito de curiosidade, essa palavra sumo sacerdote, essa palavra sumo já é grande, no hebraico é gadol, esse sumo no hebraico é gadol, é Cohen Gadol, sumo sacerdote. Gadol já é grande. O escritor dos Hebreus está dizendo, é como se estivesse redundando, nós temos um grande sacerdote. Então, para mostrar a grandeza e a superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levítico, arônico, e é isso que nós vamos nesta noite abordar. Como temos dito, a série desse estudo aos Hebreus é Novo e Vivo Caminho. O tema do estudo de hoje é a superioridade de Cristo, que está com base nesses 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5. Nós vamos ver ao longo das Escrituras Deus se revelando de várias maneiras. Deus se revela de uma forma no Antigo Testamento, Deus se revela de uma outra forma no Novo Testamento, mas como as Escrituras nos dizem, Salmo 19, verso 1, e Romanos 1, verso 1, 20, Paulo também escrevendo aos Romanos, nós vamos ver que ao longo da palavra de Deus, nós percebemos 2 revelações, e o escritor dos Hebreus vai nos apresentar a terceira e última grande revelação. Nós vamos ver que o salmista no Salmo 19 vai declarar que os céus, a criação, anuncia que existe um Deus, anuncia a glória de Deus, declara a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. Portanto, a criação por si só já é uma revelação de que Deus é criador, de que Deus existe. Paulo em Romanos 1:20, reforçando essa ideia dessa revelação por meio das coisas criadas, vai dizer que os homens, vai dizer que o que de Deus se pode conhecer, seu eterno poder e seus mistérios, aquilo que ele, seus atributos invisíveis e o seu eterno poder, pode ser contemplado, pode ser percebido, pode ser reconhecido com base na revelação da criação. Então, na palavra de Deus, nós vamos ter no Antigo Testamento a revelação, não só no Antigo Testamento, mas de um modo geral. Hoje, tanto que até uma pessoa que possa estar morando numa região mais longínqua, que não tenha internet, que não tenha acesso a nada, aquela pessoa lá internamente tem um chip que percebe que tem um sentimento por algo superior a si mesmo. Isso é o que a revelação natural proporciona. Exemplo, muitas tribos indígenas, muitas civilizações antigas olhavam para o sol e viam que o sol era muito maior do que nós e entendia, aquele sol pode ser um Deus, porque ele é maior do que nós. Então a percepção de buscar algo maior do que nós mesmos está ligado, está internalizado na criação, no ser humano. Então o homem procura sempre algo mais elevado. A natureza revela aos homens
que existe um Deus e traz uma revelação do Deus Criador. E isso é o que, inclusive, os teólogos chamam de a revelação natural. Não é uma revelação muito elaborada. Basta olhar para o... Você vai atravessar a ponte do Rio Negro aqui, ver aquela imensidão de rio, não é possível que aquilo ali não foi criado por alguém superior. Não é possível imaginar que foi só uma explosão que fez com que tudo isso acontecesse. Então, a natureza anuncia. Os céus declaram. Você olha para o céu e o céu declara que existe um ser maior do que os céus. O céu é grande, mas existe um ser que é maior do que o céu. Então o céu declara a glória e a grandeza de Deus. Essa é a revelação natural. Mas ao longo da palavra de Deus, sobretudo ali por meio de Moisés e por meio dos profetas, nós vamos ter uma segunda revelação de Deus, que é por meio da sua palavra, que nós chamamos de revelação especial. Ou seja, por meio da palavra de Deus, dos mandamentos, os profetas no meio de Israel, anunciando a palavra de Deus, exortando o povo, falando, essa já é uma revelação, digamos assim, mais elaborada, por isso chama-se de revelação especial, em que Deus já se apresenta, tanto, meus irmãos, que quando a palavra de Deus, o Gênesis, foi escrito a partir de Moisés. Quando Deus começa, capítulo 1 de Gênesis, Deus não se preocupa em se apresentar, olha, eu sou Deus, eu sou isso, não, ele se apresenta assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele não se preocupa em dizer, olha, eu sou Deus, eu sou esse Deus fulano, eu tenho esse nome. O nome de Deus só foi ser revelado, assim, teoricamente, um nome, foi quando Moisés o pergunta, lá na sarça ardente, já lá no Êxodo, já lá bastante à frente, ele pergunta, tá, mas quando eu voltar lá para o povo, e eles perguntarem qual é o Deus que te enviou, qual é o nome que eu vou dizer? Aí Deus diga para o povo que o eu sou te enviou. Aí que Deus se revela, se apresenta, ele mesmo, Deus se apresenta com um nome. O nome dele é Eu Sou. Que nome, né? Aqui um parênteses. Sabe por que o nome de Deus é Eu Sou? Nada define Deus, irmãos. Qualquer nome define um objeto ou alguma coisa. Um nome define um objeto ou alguma pessoa. Limita. Deus não pode ser limitado. Ele se apresenta como Eu Sou, ou na melhor tradução, no hebraico ali, ele diz ali, Yehye Asher Yehye, é o que ele diz. Eu serei o que serei. Na verdade não é nem eu sou, é eu serei o que serei. É no futuro. Ele vai ser, porque a ideia deste nome que ele se apresenta é dizer, eu serei o que você precisa que eu seja. Se você, por isso que Davi, tu és o Deus, o general, que adestra minhas mãos para a batalha. Naquele momento Deus era o eu sou, o general, o grande libertador que protegia Davi. Mas em outro momento Davi, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram contra mim, mas eu clamei ao Senhor, ele ouviu o meu clamor, e ele atendeu as minhas súplicas e me livrou de todas elas. E aí o Davi apresenta, e o Senhor é agora meu rochedo, minha fortaleza, meu lugar seguro. Então naquele momento Deus, eu sou a tua fortaleza, para Davi naquela circunstância. Então Deus se apresenta, eu serei o que serei, não como se fosse um Deus imutável, mas é como nós somos seres transitórios. Em um determinado momento da sua vida você precisa de um Deus libertador, em um determinado momento de sua vida você precisa de um Deus provedor, em um determinado momento da sua vida você precisa de um Deus que lhe disciplina, que lhe corrija, em um determinado momento da sua vida você vai precisar de um Deus que lhe socorra no meio da angústia, no meio da aflição, no meio do deserto, no meio da cova dos leões, no meio da fornalha. Então ele é o que é conforme a tua necessidade. Por isso ele não se limita a um nome. Então Deus se revela por meio de Moisés com essa revelação especial. E essa palavra de Deus, essa revelação especial, por meio das escrituras, dos mandamentos, por meio dos profetas, como nós vimos que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, essa revelação especial tinha um propósito. Tinha o propósito de nos conduzir. A palavra
tinha o propósito de nos guiar, de ser para nós um tutor, de ser para nós um guia, para que nós pudéssemos encontrar a Cristo Jesus. Isso está em Gálatas capítulo 3, verso 4. A revelação da palavra nos servia e nos serve como um tutor para nos revelar a Cristo, enquanto que a revelação natural, ela nos torna indesculpáveis. Ninguém vai dizer, eu não sabia que Deus existia, mas está aí o sol todo dia levantando e baixando, está aí a lua todos os dias, a chuva caindo sobre justos e sobre injustos, a revelação de Deus está aí, todos os dias ele está, é indesculpável, ninguém vai poder dizer, não te conhecia Deus, mas está aí, as coisas estão, a criação está anunciando. Mas nos últimos dias, é o que o escritor aos Hebreus diz, vai dizer, Deus falou de uma forma muito mais especial do que apenas a palavra, e do que apenas a revelação da criação. Ele se apresenta como o verbo que se manifesta e habitou entre nós, manifestou a glória de Deus, manifestou a exata expressão de Deus, e esta é a última e mais definitiva revelação de Deus, quando ele fala por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus. E aí é que nós vamos ver que o escritor aos Hebreus procura conduzir os crentes aqui, os irmãos judeus que creram em Jesus como Salvador, ele vai justamente apresentar, olha meus irmãos, eu quero a partir de agora apresentar este caminho que é novo, que é vivo, essa revelação, última revelação que é muito mais do que especial, é a revelação do próprio Deus, como Jesus fala para Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda estão pedindo para que eu lhes mostre o Pai, não sabes que se olhares para mim estarás contemplando ao Pai? Essa é a declaração de Jesus, ou seja, quer saber quem é Deus, o Pai? Olhe para Jesus, porque Ele é a exata expressão de Deus, Ele é a exata manifestação da glória do Senhor. Então, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus vem mostrar agora esta superioridade desta revelação, comparando Jesus com a superioridade de Cristo em comparação aos anjos, em comparação a Moisés e em comparação a Arão. O autor então começa no capítulo 1, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Hebreus. Ele começa a dizer, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então ele começa a mostrar que a revelação de Cristo, ela é muito superior do que inclusive aos anjos. E aqui, duas coisas, o escritor começa a falar aqui, a qual dos anjos, eu faço uma pergunta aqui, ele mesmo faz, a qual dos anjos Deus disse, assenta-te à minha destra? A nenhum dos anjos pode, ainda que seja o mais exaltado dos anjos, mais alto querubim, o querubim mais elevado, ainda que seja o anjo de mais alta patente dentre os anjos, a nenhum deles lhes foi dado a oportunidade ou a possibilidade de assentar-se, como ele escreve em Hebreus 1:3, à direita da majestade. Ou seja, a posição de Jesus, que Jesus ocupa é infinitamente superior, já de cara, a partir do lugar onde Jesus está assentado. Na visão do profeta Isaías, nós vemos ali que no capítulo 6, o profeta Isaías diz o seguinte, eu vi um alto e sublime trono, e abaixo desse trono, o que Isaías viu? Vários anjos adorando ali, debaixo do trono, e diz o texto lá que o profeta via a glória de Deus que enchia todo o templo, e o profeta contemplou a glória de Deus, e se reconheceu como pecador, homem de lábios impuros, e o anjo saiu de lá da sua posição de adoração, foi lá, pegou a brasa do altar de Deus, e purificou os lábios de Isaías. Mas a posição dos anjos, naquela visão do profeta, eles estavam abaixo do trono de Deus em adoração. Aqui o autor diz que Jesus está assentado ao lado de Deus, à direita de Deus, à destra do Pai, à destra da majestade. Olha, essa expressão é muito gloriosa. Então começa que Jesus é tão mais superior que os anjos,
Começando a partir daí, a partir do lugar em que ele, Jesus, está assentado, a sua posição de estar assentado à destra da majestade. Além disso, irmãos, aqui eu trago um conteúdo que você talvez não vá achar aqui, não vai entender isso a partir da leitura tão somente da carta aos Hebreus, mas nós precisamos entender, para entender esse contexto aqui, que o povo de Israel, eles entendiam a lei do Senhor sob dois aspectos. Para o povo de Israel, existem duas leis, duas torás. A Torá escrita, que foi a que Moisés escreveu, são os 5 livros da Bíblia, que Moisés escreveu, que está ali registrado, mas também, para a compreensão e a tradição judaica, tem uma lei oral, que é transmitida de geração em geração. E esta lei oral, que é transmitida de geração em geração, para os judeus também tem o mesmo peso de mandamento como há no livro, nos 5 livros escritos, nos mandamentos e a Torá escrita por Moisés. Então eles têm essa compreensão de que a Torá se entende por a Torá escrita, os livros da Bíblia, os 5 primeiros livros que estão registrados e escritos por Moisés, mas que Moisés, quando estava no templo, quando estava no monte, melhor dizendo, no Monte Sinai, recebendo o mandamento, teria recebido uma instrução de Deus de como melhor interpretar os mandamentos que Deus mandou registrar. E isso é conhecido na tradição judaica como lei oral que eles aplicam para interpretar. Se você olhar, por exemplo, olha uma lei oral que está presente no Novo Testamento, que você não vai ver nenhum desses registros no Antigo. Livro de Judas. Judas escreve lá o seguinte, que quando Moisés estava morrendo lá no monte, Satanás pelejou pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Aí eu pergunto, você vai lá para o livro de Deuteronômio, lá no final, quando Moisés está, que é o capítulo 33, se não me falo, acho que é o último capítulo de Deuteronômio, Moisés está subindo, ele visualiza a terra. Aonde é que está registrado isso aí lá? De que Satanás brigou e pelejou pelo corpo de Moisés. E isso era uma tradição oral, que era corrente no meio de Israel, e que Judas, no Novo Testamento, registrou. E ficou registrado no Novo Testamento. Isso é uma lei oral presente no Novo Testamento. Então, para os irmãos entenderem, porque o destinatário, por que eu estou explicando isso para os irmãos? Porque o destinatário dessa carta são hebreus, são judeus. Então, o autor está escrevendo pensando com a cabeça de judeu, escrevendo para judeu, para que eles entendam a superioridade de Cristo. E por que ele começa a falar dos anjos? Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 2. Hebreus 2:2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse versículo 2, e esse é o propósito também do escritor mostrar a superioridade de Jesus em relação aos anjos, porque pela tradição, pela lei oral dos judeus, quando Moisés, usado por Deus, está lá no Êxodo capítulo 20, entregando os mandamentos segundo a lei oral, anjos desceram dos céus e entregaram os mandamentos para o povo. Você não vai achar isso, por isso que eu estou falando que é lei oral. Você vai dizer que eu estou inventando, mas é lei oral, é tradição judaica e não está registrado lá em Êxodo 16, 17, 18, 19, 20. Você não vai ver lá que o anjo desceu e entregou. É a tradição que, recebida oralmente, eles entendiam que era assim, foi assim que a lei foi entregue para o povo. Por isso o escritor aos Hebreus se preocupa, aí para isso tudo eu estou explicando, para que você entenda por que ele começa dizendo que Jesus é superior aos anjos. Porque na cabeça judaica, os anjos eram muito grandes. A angelologia
judaica a respeito dos anjos, eles viam os anjos como seres extremamente elevados. Tão elevados que foram, pela tradição oral, foram os anjos que entregaram os mandamentos nas mãos de Moisés e Moisés transmitiu ao povo. Então, na tradição judaica, a visão deles, eles tinham esses seres espirituais em uma posição extremamente elevada. O escritor aos Hebreus, preocupado e compreendendo essa lógica, compreendendo essa importância dada aos anjos, ele começa: ei, eu quero mostrar para vocês que apesar dos anjos terem entregue a Torá e os mandamentos para nós lá no deserto, no Monte Sinai, este Jesus, este Cristo, este novo e vivo caminho pelo qual agora vocês estão andando, ele é infinitamente superior a estes anjos que entregaram os mandamentos. É por isso que você precisa entender esse pano de fundo de contexto para entender por que ele está colocando que Jesus, porque na sua visão, na nossa visão gentílica, nós que não somos judeus, a nossa cabeça está muito fácil entender porque claro que Jesus é maior do que os anjos, é claro. Mas na visão judaica não era. Então, ele se preocupa em trazer essa visão a respeito de Jesus maior do que os anjos por conta desse contexto. E ele enaltece a Cristo, trazendo aqui 4 verdades essenciais ao longo do capítulo 5, versículo 5 até o 14. Nós vamos ver, Jesus é tão superior aos anjos, porque ele vai apresentar aqui que os anjos, versículos 4 e 5, se você quiser acompanhar pelo estudo aí, os anjos são mensageiros. Cristo, ele é atribuído a qualidade de filho. Anjo é mensageiro, Cristo é filho. Anjos adoram, Cristo é adorado. Anjos são criaturas, Cristo é o Criador, por isso ele é maior. Anjos são servos, enquanto que Cristo, ele é rei. Então ele é tão superior por conta dessas qualidades, e nós vamos ver isso expresso justamente ao longo desse versículo 5 até o versículo 13. Olha só, os anjos são mensageiros de Deus, são poderosamente usados por Deus como arautos, como anunciadores. Salve agraciada, né? Ave Maria. Ave é salve, tá? Para você não achar depois que eu estou fazendo uma heresia aqui, ave e salve é a mesma coisa. Salve agraciada. O anjo falou para Maria isso: Ave Maria, tu és agraciada. Porque foi um anjo que falou. Quando José pensou em largar Maria, quem apareceu para José? Um anjo. José, não deixa a mulher, porque o que nela está sendo gerado não é de homem, mas é do Espírito Santo do Senhor. Anjos, capítulo 11 inclusive vai dizer isso, capítulo 11 de Hebreus vai dizer que muitos abrigaram e receberam em suas casas anjos de Deus sem saber, porque anjos são mensageiros de Deus, que são utilizados por Deus, são arautos do Senhor para trazer uma mensagem de Deus, para cumprir uma missão paga por Deus. Missão dada é missão cumprida, e anjo cumpre a risca, irmão. Quando aquele anjo foi destruir Sodoma e Gomorra, ele tinha que cumprir a missão, ele tinha que destruir a cidade. Ló ficou ali, vai, não vai, Ló, vai-te embora, não te demores que eu tenho que cumprir a missão, vai. Até que Ló vai embora e o anjo taca-lhe enxofre e fogo do céu, e a mulher de Ló olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás e ficou igual, virou uma estátua de sal, né? E o anjo estava dizendo: Ló, vai-te embora, não te detenhas, eu tenho que cumprir a missão, porque anjo é mensageiro. Inclusive esse nome anjo significa mensageiro, ele traz uma mensagem. Anjos, inclusive no ministério de Jesus, desde o início até ao final, foram mensageiros de Deus para socorrer Jesus. Na tentação de Jesus no deserto, os anjos, naquele momento, quando Satanás está tentando Jesus, anjos de Deus vieram e serviram a Jesus, diz o texto no Mateus capítulo 11. Na sua agonia lá no Getsêmani, Jesus sofrendo, agonizando, angustiado, prestes a morrer, Jesus está chorando, vinho amargo de dor, de mim esse cálice. E naquele momento anjos de Deus vieram para
auxiliar Jesus e consolar Jesus, haja vista que os discípulos estavam dormindo. Mas os anjos foram enviados para socorrer Jesus, mas só para isso. E aí nós vamos ver lá, anjos libertaram prisioneiros, Atos 5,19, libertaram a Pedro. Pedro estava preso, o anjo foi lá no meio da madrugada, abriram as cadeias de Pedro, ele volta para a casa dos irmãos que estavam orando. Aquela jovem moça que abre a porta, estou vendo, é Pedro ou é o fantasma de Pedro? Sou eu mesmo, mulher, abre a porta aí que o anjo de Deus enviado pelo Senhor foi lá e me libertou das cadeias. Anjos do Senhor são enviados para instruir aos pregadores. Filipe, em Atos capítulo 8, verso 26, termina de pregar para o eunuco naquela carruagem, vem um anjo do Senhor e diz: Filipe, eu vou te levar para uma outra cidade, e trasladou Filipe de uma hora para outra, pegou Filipe assim, jogou para uma outra cidade que estava lá, sei lá, tipo 30 quilômetros de distância. O anjo do Senhor foi lá. Então os anjos exercem esse tipo de atividade, de missão. Aqui no Novo Testamento e no Antigo também nós vemos, os anjos exercem julgamento sobre os blasfemadores. Essa passagem de Atos é de Herodes, ele está ali, inventa uma moda, e aí o anjo do Senhor é enviado e Herodes é comido na hora ali pelos vermes, diz o texto. Esse texto aqui, Herodes morre ali, e na hora por um anjo enviado do Senhor que Deus mandou matar a Herodes. Sem falar nos anjos do Antigo Testamento, né? Exemplo de Ló que eu acabei de dar, que o anjo foi lá e acabou com a raça da cidade. Então, sem falar naqueles anjos que entraram na tenda de Abraão para trazer uma mensagem: olha, daqui a um ano, tua mulher dará um filho, o filho que Deus prometeu, da tua mulher, da tua esposa, da tua descendência vai dar um filho, e Abraão recebe ali, e no ano seguinte, não é que aconteceu, a mulher não teve um filho, porque anjos são arautos do Senhor. Por outro lado, irmãos, aí tem aqui uma passagem que o pastor Jacó gosta muito, o anjo na madrugada, lá quando Paulo estava viajando, lá em Atos 27, passando por uma região, veio um vento forte, chamado o vento do Euroaquilão, sacudindo o barco, sacudindo para um lado e para o outro. Um anjo do Senhor veio de madrugada e disse para Paulo: Paulo, calma que ninguém vai perecer. E Paulo fala: homens, varões, o anjo do Senhor apareceu nesta madrugada e diz: calma, para acalmar os vossos corações, que nada de mal vai acontecer a nós, essa tempestade vai passar. Então anjos servem para isso, mas os anjos jamais passarão disso, irmãos. Anjos jamais deixarão de ser meros, não no sentido pejorativo, mas o exercício, a função deles é essa, é trazer uma mensagem, uma missão dada por Deus. Enquanto isso, a respeito de Cristo, ele é muito mais do que um simples mensageiro. Ele é apresentado aqui como Filho de Deus. A expressão que o escritor aos Hebreus diz é: a qual dos anjos, versículo 5, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Pois não, pastor Jacob? Nós vivemos hoje no tempo que se dá muita ênfase às coisas sobrenaturais, né? Assim, no sentido negativo mesmo. Mas fica a pergunta, Paulo falou bem assim: olha, mesmo que desça um anjo do céu e fale alguma coisa que eu não falei, né, que seja maldito. A pergunta que eu faço: como nós assembleanos reagiríamos se de repente aparecesse um anjo pedindo para ser adorado? Muito bem colocado, pastor Jacó, que Paulo adverte, porque, e bem colocado para aplicar inclusive no contexto histórico da carta, porque a angelologia judaica dava grande importância para os anjos, e naquela carta, quando ele escreve, se não me engano é para os Gálatas que ele escreve isso: ó Gálatas, por que vocês estão tão rapidamente se desviando para um outro evangelho? O evangelho que Paulo pregou é o evangelho que Cristo veio anunciar. Ainda que anjos venham e digam que é isso ou aquilo, seja maldito, porque anjo não tem essa capacidade. Anjo não é alguém que veio trazer uma revelação. Anjo traz mensagem, anjo cumpre uma missão. Revelação quem faz é o Filho. Revelação quem dá de Deus é o Filho. O Filho não é um mensageiro, o Filho é a exata expressão
de Deus. O Filho é gerado de Deus. O Filho é a expressão da glória de Deus. É muito mais elevado. São de outras naturezas. Os anjos são de uma natureza. O Filho é da essência e da natureza do próprio Deus. É outra coisa. O Filho é Deus. Os anjos são seres criados. É isso que o escritor quer mostrar. E aqui esse texto vai trazer uma série de citações bíblicas, uma série de citações dos livros do Antigo Testamento. Essa expressão, tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele inclusive repete esse texto, que é Salmo 2, verso 7, ele repete em vários trechos da carta aos Hebreus. O autor repete essa expressão para justamente reafirmar a natureza de Jesus, a natureza de Cristo, que ele é gerado de Deus, ele é da própria essência de Deus, e ele é completamente diferente dos anjos. Por isso que a Jesus é chamado para ele de filho. Filho é muito mais do que um ser angelical. Então, quando aquele hino que a gente canta, né? Quando angelical trombeta, o anjo vai tocar, cumprir a missão, vai tocar a trombeta. Mas quem é que vem? É o anjo ou é o filho? É o Filho. Na sua perna está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é maior. O anjo é um arauto que anuncia e prenuncia: eis aí vem o Rei, eis aí vem o Filho, eis aí vem aquele que é a exata expressão de Deus. Anjo é inferior, mas o Cristo é o próprio Filho de Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Por isso ele é superior. Aí ele continua comparando: os anjos adoram, enquanto que Cristo, o Filho, ele é adorado. Versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Nós vamos ver aqui, lá em Apocalipse capítulo 5, a visão que João tem. Ele olha e ouve a voz de muitos anjos, de milhares e milhões de anjos, rodeados no trono de Jesus, do Cordeiro, e os seres viventes e os anciãos, e todos eles cantavam dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então os anjos adoram a Jesus. Jesus é adorado, o Filho é adorado, os anjos adoram, por isso são inferiores. Anjos são criaturas, Cristo é o Criador. Isso aí está no versículo 7 ao 12. Nós vamos ver aqui, inclusive, muitas teologias fazem a respeito desse versículo, que diz aqui sobre os anjos, né? Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, os anjos são esses seres que são muito poderosos, são muito grandiosos, mas não passam de labaredas e de vento. Mas acerca do Filho, o versículo 8, em relação ao Filho, o trono dele é para sempre. Os anjos são como um vento, são como uma labareda, são ministros, são labareda de fogo, mas o Cristo é rei. O Cristo, ele está assentado no trono, e o seu trono é eterno, o seu trono é para sempre. Nós vamos ver que o Filho, o propósito desse texto aqui, claro, não vá criar teologia em cima desse verso aqui agora. E tem gente que aplica isso aqui para crente, né? Nós somos labareda de fogo. Isso aqui ele está falando de anjo. Se você olhar aqui é só para os anjos, mas a proposta do escritor aqui não é mostrar e trazer trazer ou discutir a natureza dos anjos. É só para mostrar, o propósito é revelar que há uma total diferença entre o Filho e o anjo. O que o escritor aos Hebreus está pretendendo aqui é mostrar a soberania, a grandiosidade, a enaltecer a pessoa do Filho de Deus. O Filho reina em um trono eterno, e ele diz aqui ainda que possui, versículo 8, parte B do versículo, possui um cetro de equidade e o cetro do seu reino. Ele tem um cetro que governa, o Filho tem um cetro que governa com equidade, com justiça. O Filho é apresentado como um rei eterno e como um rei de justiça. E no final do versículo 9, ele é apresentado como um rei ungido. Versículo 9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus,
te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, então ele é rei eterno, o filho é rei de justiça e o filho é rei ungido por Deus. É diferente, completamente diferente da natureza e da constituição dos anjos. Aí eu coloco aqui que esse filho é aquele que pode nos ungir também com óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. O Filho é criador de todas as coisas. Por meio do Filho, a imensidão do universo e tudo que nele há foi criado, inclusive os anjos. Tudo foi feito por meio dele, porque ele é criador, pela sua palavra. Ele é quem sustenta. Versículo 2 vai dizer isso, capítulo 1 de Hebreus, versículo 2. Pela palavra de Cristo, as coisas criadas são sustentadas. Por ele, por meio dele, todas as coisas vieram à existência. Tudo foi feito pelo Cristo, pelo Filho. E é ele que então tem posição infinitamente superior. E por fim, os anjos são servos, enquanto que Cristo é o rei. Mas para se tornar rei por um breve tempo, Jesus foi feito menor do que os anjos. Aqui que é a glória de Deus, irmãos. O escritor Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11 em diante, ele vai escrever o caminho da humilhação de Deus, de Jesus. Sendo Deus, não subiu ao seu coração o ser igual a Deus, humilhou-se, tomando forma de homem. Aqui o escritor aos Hebreus está dizendo isso: olha, o Filho, por um pouco tempo, por um curto tempo, se tornou menor do que os anjos. Isso aqui vai estar no capítulo 2, já de Hebreus, no versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento da morte, por um pouco espaço de tempo, Jesus, enquanto esteve em carne, foi menor do que os anjos, mas quando ele morre e ressuscita, Deus atribuiu, concedeu a ele, nomeou e deu-lhe um nome sobre todo nome, transformando-o maior do que qualquer outro ser. Então, por um curto espaço de tempo, o rei se tornou homem, mas o homem morto e ressuscitado, cumprindo a vontade de Deus, se tornou rei e hoje está eternamente subindo nos ares, reinando à direita de Deus. Capítulo 3 vai nos mostrar, avançando aqui, entendendo que ele é superior aos anjos. Capítulo 3 vai nos mostrar que este Jesus é superior a Moisés. E aqui, 3 argumentos o autor utiliza. Estamos vendo o capítulo 3, do verso 1 ao 6. O autor traz 3 argumentos que reforçam por que o Filho é maior do que Moisés. Moisés é apresentado como um servo na casa de Deus, como alguém que está servindo a Deus na casa de Deus, mas Jesus é aquele que estabeleceu a própria casa. E aí ele faz uma pergunta: quem é maior? A casa ou aquele que edifica a casa? Quem é maior? A casa que foi levantada ou o construtor da casa que idealizou, que planejou, que arquitetou tudo? Então é essa a ideia que ele vem trazer. Sendo Moisés um mero mestre de obras que trabalhou na casa, enquanto que Jesus é o grande arquiteto, é a pedra fundamental sobre a qual todos nós, como pedras vivas, estamos firmados e sendo edificados, corpo de Deus. Eu já estou trazendo que foi Pedro que nos disse isso. Então Jesus é a pedra fundamental, ele vem mostrar justamente isso. O primeiro argumento é que o construtor é maior do que a casa, e esta palavra casa é família de Deus, povo de Deus. A casa onde Deus quer habitar é no meio do seu povo. Deus estabeleceu o seu povo como lugar de habitação, como a sua casa. Quando Salomão foi consagrar o templo, perguntando dele lá e orando, aliás, Davi, antes disso ainda, Davi, quando intentou em seu coração, planejou construir a casa, Deus diz: olha, Davi, Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Mas o teu coração está correto, vou atender o teu clamor, mas você não vai construir, teu filho vai construir. Deus desce lá no templo, mas a proposta de Deus nunca foi habitar em templos, em lugares feitos por mãos de homens. Ele habita em um lugar feito pelas próprias mãos de Deus, que é você. É nesta ideia que o apóstolo Paulo traz lá em Romanos, quando diz que nós somos templo
do Espírito Santo, porque nós é quem somos o templo que Deus construiu para habitar e morar em nós. Nós jamais vamos conseguir contemplar e abarcar Deus, mas aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou com as suas próprias mãos e soprou o Espírito de vida, é aí que Deus quer habitar, é em você. É isso que o escritor está dizendo. Quem edificou a casa, que no caso é o Filho, é muito maior do que Moisés, que foi apenas um servo que auxiliou ali na preparação e na edificação da casa de Deus. O Cristo, Jesus, ele é o fundamento, ele é a pedra angular, ele é o dono da casa, ele é o edificador, ele é o protetor da igreja. Cristo é quem edificou a casa que nos edificou. Então ele é muito maior do que Moisés. O Filho é maior do que o servo, porque Moisés é servo e Jesus é filho. Moisés foi servo na casa, mas Jesus é o Filho de Deus que planejou e arquitetou. E o terceiro argumento é que Moisés veio trazer e dar testemunho de coisas que haveriam de vir. Moisés trouxe revelação de coisas do futuro. Jesus é a realidade que Moisés apontava, é o contrário. Jesus é a realidade das figuras e das sombras que Moisés apontava. Olha, inclusive Moisés, num dos capítulos lá em Deuteronômio, diz: olha, vai se levantar na casa de Israel um outro profeta que é maior do que eu. E ele estava falando neste momento a respeito do próprio Jesus. Quando ele instrui o povo ao culto no templo, ele está justamente ali apontando para o culto que Jesus esperava quando ele se encontra com aquela mulher lá no poço, a mulher samaritana. Deus não quer que se adore nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Ele espera e busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque a intenção de Moisés, a lei que Moisés recebeu e entregou ao povo, era para conduzir ao povo para uma verdadeira adoração do coração. A verdadeira circuncisão não era aquela circuncisão feita na carne, mas a circuncisão do coração. A lei apontava para uma sombra, para uma preparação. Jesus veio mostrar e trazer a realidade daquilo que a lei apontava. Por isso, Jesus é muito maior do que Moisés. Jesus é muito mais elevado e muito mais superior do que Moisés. E aqui, irmãos, eu escrevi a questão da superioridade de Arão, mas eu já sabia que não ia dar tempo, eu deixei escrito para você preparar, porque essa parte é, digamos assim, é a parte central do que Jesus veio fazer, a superioridade dele enquanto sacerdote. Ele, tanto que capítulo 5, a partir do capítulo 4, no final do capítulo 4, aí capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8 e 9, são capítulos que vão tratar justamente de Jesus enquanto sacerdote e de Jesus enquanto sacrifício. E é um assunto que requer um pouco mais de tempo, que quem sabe a gente vai ficar só nesse texto, nesse tema, na próxima terça-feira, para mostrar a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, que aqui era representado por Arão. Arão era o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, e Jesus veio para se apresentar como um sumo sacerdote muito mais elevado, muito mais superior, inclusive de uma outra linhagem sacerdotal que Jesus veio trazer. Jesus é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. E sabe o que é Melquisedeque? Melquisedeque, em hebraico, rei de justiça e de paz, mas ao mesmo tempo é sacerdote. A linhagem de sacerdotal de Jesus, ele é, na época de Arão, o sacerdote tinha que ser sacerdote, o rei tinha que ser rei, cada um no seu quadrado. Mas Jesus não, ele acumula em si mesmo o reinado e o sacerdócio. Irmão, esse é tão lindo, porque ele diz assim lá em Apocalipse também fala, mas o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz que nós também somos o quê? Reis. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos sacerdócio, Pedro diz, sacerdócio real. O que é isso, irmão? Assim como Jesus é tanto sacerdote como rei,
você também, da linhagem sacerdotal de Jesus, também é tanto rei quanto sacerdote. Ou não sabeis que vocês haverão de julgar o mundo e haverão de reinar sobre a terra? Somos rei, mas nós também somos sacerdotes, podemos interceder um pelos outros, porque este ofício de reinado, de governo e de sacerdócio está completamente fora da linhagem de Arão, veio da linhagem de Melquisedeque, que não tem começo, não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, mas é sacerdote do Deus Altíssimo. Foi antes de Abraão, Abraão pagou o dízimo, e é porque ele era superior do que o próprio Abraão, e é por isso que nós também somos dessa linhagem, porque esse sacerdócio de Melquisedeque, porque é maior do que Abraão, inclusive, é que se apresenta como um sacerdócio infinitamente superior, que é justamente o sacerdócio de Cristo Jesus. E ele, então, nós vamos falar um pouco mais sobre esse sacerdócio arônico aqui, esse sacerdócio superior de Jesus, na próxima terça-feira, para concluirmos essa questão da superioridade de Cristo como sendo superior a todas as coisas, a tudo e tudo aquilo que antes dele foi revelado. Então, meus irmãos, creia neste Jesus, sirva este Jesus, conheça este Jesus. A proposta do estudo é um novo e vivo caminho. Nós estamos caminhando nesta jornada, neste caminho maravilhoso, superior, elevado, mais sublime, mais magnífico. É para este lugar que o Senhor Jesus quer nos levar, para este novo e vivo caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos, a aplicarmos a sua palavra nas nossas vidas e que nós sejamos conduzidos por este sacerdote superior, por este misericordioso e fiel sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Deus nos abençoe.